Salve, como é que vocês estão? Muito boa noite. Gente, seguinte, esse vídeo aqui é um pouco diferente dos demais. Meu grande amigo Felipe Oliveira preparou um conteúdo aqui pra vocês, ele que é palmeirense ávido, sobre o Mike, sobre o que a gente tem que esperar ou não sobre o Mike. Ele tem muito mais propriedade pra falar sobre o Mike do que eu. Ele assistiu todos os jogos do Mike no Palmeiras, ele é um palmeirense daqueles que não perde um jogo, e em dado momento desse vídeo, vocês vão ficar aí com o Felipe analisando a contratação do Santos, que vem por um salário 3 vezes ou mais maior do que ele ganhava no Palmeiras, e já numa idade que não é uma super idade, mas longe do seu ideal físico, né? Será que foi uma puta contratação? Será que vale ou não vale a pena? Vamos entender isso daqui a pouquinho com o Felipe aqui, mas antes gostaria de passar alguns recados e comentar sobre alguns outros assuntos que envolvem o dia. Vocês sabem que eu gosto de falar sobre os mais diversos assuntos e hoje aconteceu algumas coisas, como por exemplo atualizações sobre o Zé Ivaldo, que segundo o Lucas Mussetti não deve mais jogar pelo Santos, tem a situação do Bom Tempo e do Luca Meireles na seleção, tem também a situação envolvendo busca por zagueiro, né? A gente pode conversar sobre isso. Mas antes gostaria de fazer um pedido para vocês, se vocês quiserem tornar-se membros aqui do canal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu liberei um post na comunidade só para membros, do bronze ao ouro. Aliás, todos os conteúdos desse canal, exclusivos, estarão disponíveis para qualquer categoria, tá? Não vai ter nenhum conteúdo que só o prata tem acesso ou só o ouro tem acesso. Não. O ouro tem acesso exclusivo ao meu grupo de WhatsApp, por exemplo. A gente vai fazer um grupo ali, ou meu próprio WhatsApp direto, pra gente bater um papo, conversar, vai ter um contato direto comigo. O prata vai ter vídeos antecipados, né? As pessoas que forem pratas, às vezes esses vídeos que vão para todo mundo, ela vai conseguir assistir um bom tempo antes, porque muitos desses vídeos eu acabo gravando antes para soltar mais tarde. E o bronze, de em diante, consegue assistir tudo que eu postar exclusivo, vai participar das minhas lives exclusivas, vai participar, vai ter acesso aos vídeos exclusivos. E nesse primeiro vídeo exclusivo que eu vou gravar para membros, eu vou fazer um giro de perguntas. Eu abri um post lá na minha aba de comunidades aqui no canal, pedindo para vocês me perguntarem o que vocês quiserem sobre qualquer coisa, e é um post que está exclusivo só para membros. Então, para acessar esse post e fazer a pergunta, você precisa ser membro, e aí eu vou tentar responder todo mundo lá, tá bom? Todos os membros, todo mundo que mandar pergunta mesmo, pelo menos uma pergunta por membro, eu vou fazer questão de responder, e vai ser esse o material do meu primeiro vídeo. Semana que vem a gente pensa num outro material e assim vai. E tô pensando também o dia que eu vou fazer live exclusiva para vocês. O melhor horário para mim é durante a noite. Que dia que é melhor para vocês? Comentem aí também. Eu vou também essa semana abrir uma comunidade exclusiva para os membros, fazendo uma enquete de quando é legal abrir uma live exclusiva, quando vocês estão mais tranquilos em casa, para a gente poder conversar, trocar uma ideia, entre poucos ali, mas eu acho que vale uma live de 1 horinha para a gente poder bater um papo toda semana sobre o que está acontecendo no universo do Santos Futebol Clube. É uma maneira também de eu responder a todos que estão aí apoiando o meu canal nessa nova empreitada de clube de membros. Bom, agora vamos comentar um pouquinho sobre o que está acontecendo no Santos, né? O Mussetti falou sobre o Zé Ivaldo, que ele não deve mais jogar, que o Cruzeiro já acionou o mercado, que se o Zé Ivaldo fizesse mais 7 partidas, o Santos teria obrigação de compra. Eu acho uma decisão extremamente acertada. O Zé Ivaldo eu acho que foi uma aposta válida, por ter sido titular em boa parte do Campeonato Brasileiro ano passado. Eu estranhei o fato do Zé Ivaldo ter sido liberado, embora o Cruzeiro tenha se reforçado bastante para o setor defensivo nessa temporada. Quando a gente foi analisar ali a própria torcida do Cruzeiro, uns diziam que que não fazia muito sentido liberar, outros comemoravam a liberação. Fato é que o Zé Ivaldo fez um Campeonato Paulista até que razoável, assim. Ele fez um melhor Campeonato Paulista, por exemplo, do que o Gil. Ele fez um melhor Campeonato Paulista do que o próprio Luan Pérez, que hoje é titular incontestável da equipe, que se perdeu muito durante a bola aérea na competição, e o Zé Ivaldo conseguiu se firmar. O Basso, então, era carta fora do baralho no primeiro semestre e conseguiu dar essa volta, né? Hoje, titular da equipe, o Zé Ivaldo sumiu. O Caixinha não utilizou o Basso no comecinho, lembra? Antes dele ter escanteado o Gil,
E o Basso foi muito mal na mão do Caixinha, com aquela linha defensiva super alta, tendo uma função de saída muito primordial ali. Ele não foi nada bem no começo de temporada. E o Zé Ivaldo estava bem, dizíamos, né? Nossa, temos um zagueiro aqui confiável e tal. Mas ele se perdeu e muito por conta da sua instabilidade. Essa é a apuração do Lucas com relação à avaliação da diretoria, mas é a minha percepção também com relação aos jogos. É impressionante os altos e baixos do Zé Ivaldo. Teve jogos que ele jogou demais. Teve jogos que ele não jogou nada, que ele prejudicou o time, a expulsão dele contra o Corinthians e Itaquera esse ano. Dava para buscar aquele jogo ainda antes da expulsão. Ali acabou o jogo numa entrada criminosa. E tantos outros jogos, né? Que às vezes ele acerta tudo, às vezes ele não acerta nada. Uma cabecinha muito. E o Mato já tinha percebido isso lá no Cruzeiro. Eu acho uma decisão acertada do Santos. Mas o Santos precisa contratar um zagueiro. E outra pergunta que eu faço: será que o Santos não tem nenhum zagueiro da base que pode suprir nesse momento? Fica aqui a dúvida, né? Eu acho que o Santos poderia recorrer à base ao invés de contratar, porque o mercado tá difícil. E a base do Santos hoje é muito pouco utilizada nesse sentido. A novela do Ian sumiu, né? Ninguém nunca mais ouviu falar e o menino continua não sendo relacionado. Eu espero que o Santos não perca esse jogador. Enfim, com relação à liberação do Bom Tempo do Sub-20, isso me denota que o Santos deve ter o Bom Tempo como titular para o jogo do Juventude. O que a gente vai descobrir, né, durante a semana, ao longo dos treinamentos, né? Vamos ver se os portais que cobrem o Santos dia a dia vão conseguir a escalação antecipadamente, mas eu acho que o Bom Tempo deve permanecer, deve se tornar titular nessa equipe. E eu estou muito curioso se vai ter uma mudança de esquema, porque o Kleber Xavier fez uma linha de 3 no segundo tempo, com um jogador a menos. Uma espécie de 3-4-2 ele fez ali, com 2 alas, 2 meio-campistas com Roleiser e Bom Tempo, e na frente Neymar e Tiquinho, uma espécie de 3-4-2 que deu certo. Assim, o Santos conseguiu buscar o resultado a duras penas, mas eu acho que se tivesse até um pouco mais de tempo, o Santos poderia ter virado a partida contra o Sport. Será que ele vai de repente fazer uma linha de 3? Será que ele vai utilizar esse segundo tempo do Sport como uma possibilidade de fazer linha de 3 e colocar um homem lado a lado do Neymar ali, você poder ter o Roleiser por dentro, e abrindo mão dos pontas e tendo então alas? O Barreal pode jogar numa ala, o Cabadeiro na outra, como foi esse jogo, ou o próprio Igor Vinícius jogar numa ala direita, porque ele ofensivamente vai melhor do que a direita. Será, por exemplo, que o Kleber é capaz de fazer uma espécie de losango do meio campo, com 3 volantes, puxando o Roleiser para meia, e então tendo, junto ao Neymar, e tendo um centroavante na frente? Será que pode acontecer um esquema desse? Será que ele tende a mudar o que não vem dando certo? É a minha expectativa, porque é o último tiro do Kleber, né? Se o Santos não vencer bem o Juventude, acho muito difícil que o Kleber permaneça. O Juventude acabou de trocar de técnico, tá muito mal. O Santos deve ter bastante público no Morumbi nesse jogo segunda-feira à noite. Então fica aqui a minha expectativa de ver Bom Tempo titular, de ver o Roleiser pelo meio junto com o Neymar, que esses 3 têm que trabalhar juntos. Roleiser, Bom Tempo e Neymar, esses 3 caras tecnicamente são os 3 melhores jogadores do Santos que precisam trabalhar por dentro. E aí você pode ter correria por fora. Eu abandonaria os pontas, jogaria com alas, 3 zagueiros, é o que eu faria. Será que o Kleber vai fazer? Bom, vamos esperar. Qualquer outra novidade a gente conversa por aqui, mas antes gostaria de apresentar o Felipão, jornalista, trabalha comigo no Futeboteco. Ele vai falar um pouco agora sobre o Mike. Mike, que foi contratado, está há muitos anos, acho que 5 anos no Palmeiras, foi revelado pelo Cruzeiro e acaba de ser contratado como um novo reforço do Santos. Vai resolver o problema da lateral? Isso o Felipão vai responder aí na sequência, tá bom? Então fiquem com ele aí e a gente volta amanhã. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fala aí, Rodolfo, amigos aqui do canal. Eu sou o Felipe Oliveira, um dos sócios fundadores, junto com o Rodolfo, com o Renan, do Futeboteco. Para quem não conhece o nosso trabalho, fica o convite para conhecer também. Tem um canal agora novo, recém-lançado, para falar sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. E o Rodolfo me convidou aqui para vir falar um pouquinho sobre o Mike, que jogou muito tempo no meu time, desde 2017 no Palmeiras, sai como um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube, com 12 títulos, e sai pela porta da frente. Assim como saiu o Zé Rafael também, muito vencedor com a camisa do Palmeiras e hoje está no Santos. E agora o Mike desce para a Baixada Santista para vestir a camisa do Santos. Sai pela porta da frente do Palmeiras
como um jogador muito identificado, ídolo para alguns, jogador importante para outros, e aí fica uma questão pessoal. Para mim, um jogador muito importante, símbolo do Palmeiras vencedor. Porém, o Mike sempre sofreu, e já falo aqui de primeira, sempre sofreu com lesões. Talvez, se não tivesse sofrido com essas lesões constantemente, provavelmente teria tido uma carreira muito melhor, não só no Palmeiras, como no Cruzeiro também. E falo aqui, já falei em outros lugares, a temporada 22, 23 do Mike foi muito boa. 2021 brilhou na final da Libertadores contra o Flamengo, dando inclusive uma assistência histórica para o Rafael Veiga fazer o primeiro gol daquela partida memorável contra a equipe carioca. E falo aqui, o Mike teve bola durante um bom período para inclusive ser testado em seleção brasileira. Por quê? Porque ele é um lateral que tem características que nós brasileiros sempre admiramos em um lateral, que é o apoio, a ultrapassagem, a chegada à linha de fundo, o cruzamento como pilares do seu jogo. O Mike nunca foi um lateral de excelência na defesa, assim. Ele nunca teve essa característica presente no seu jogo. Não é um desastre. Jogar bem protegido, com uma boa cobertura de um volante, numa linha de 3, talvez com 3 zagueiros, como um ala pela direita, como ele vinha atuando na equipe do Abel Ferreira. O Abel potencializou muito esse jogo e essa característica ofensiva do jogo do Mike, soube utilizar muito o Mike, sobretudo na segunda linha, jogando pelo lado direito, por vezes o Marcos Rocha fazendo a função de um lateral barra zagueiro pela direita para liberar o Mike ali, a chamada dobra de laterais, que muitos pejorativamente apelidaram ali o Abel de fazer essa dobra, mas na verdade não era bem uma dobra. O Palmeiras jogava mais com 3 zagueiros, liberava o Piquerez do outro lado e baixava essa linha de 3, por vezes com o Marcos Rocha fazendo essa função, e o Mike podendo ser liberado pelo lado direito para apoiar muito o ataque, e assim ele o fazia. Então imagino que ele chega ao Santos para atuar na posição de origem dele, que ele não vinha atuando. Então estou curioso para ver como o Mike vai se adaptar nesse time do Kleber Xavier. Mas esperem um jogador que apoia muito bem, um jogador que tem velocidade na ultrapassagem, cruza muito bem, tem técnica, consegue se desvencilhar de marcação, gosta muito do jogo apoiado, de fazer uma tabela, de fazer 1-2, tem facilidade também na finalização. Então é um lateral nível Brasil que ainda faz a diferença. A questão, mais uma vez repetindo aqui, é a questão física. O Mike sofreu muito ao longo desse tempo, desde 2017 no Palmeiras, com lesões. Sofreu muito com lesões, sobretudo na temporada passada, temporada 2024, sofreu muito com lesões, teve lesões seguidas, lesões musculares, enfim, que o atrapalharam no desenvolvimento da sua carreira, no desenvolvimento da sua trajetória no Palmeiras. Mas, assim, é um jogador que o Abel, inclusive, não queria se desfazer. Falou recentemente disso em coletiva no Palmeiras, que é um jogador que ele gosta muito, um coringa, que já jogou inclusive de lateral esquerdo, jogou uma partida de volante, é um cara que atacava muito bem, que o Abel utilizou muito, como eu falei, nessa segunda linha pelo lado direito. Ainda mais agora que o Palmeiras não tem mais o Estevão, não tem o Paulinho, o Mike poderia, quiçá, ser utilizado ali, caso o Facundo não jogasse, enfim, numa eventualidade numa partida, para segurar um pouco o lado direito, para reforçar um pouco, enfim. É um jogador que o Abel não queria se desfazer, digamos assim, mas o Santos ofereceu um salário maior e ele acabou saindo. E eu separei aqui, gente, no GE, justamente para não bloquear o vídeo, alguns lances do Mike eles separaram aqui, eu dei uma olhada bem legal para a gente entender também. Eu vou pausando e explicando para vocês, para mostrar resumidamente aqui, não sou nenhum analista tático, nenhum conhecedor mor da tática do futebol, mas a gente entende um pouco de futebol e vê como o jogador se comportou ao longo desse tempo no Palmeiras. Aqui é na final da Supercopa do Brasil contra o São Paulo em 2023, é isso, né? 2023, o Palmeiras perde para o São Paulo nos pênaltis. Aqui o Mike entra no segundo tempo jogando pela ponta direita. Aqui a gente vê ele recebendo essa bola e olha a jogada que ele vai fazer. Ele tem muito presente no jogo dele essa questão do drible, do pensamento rápido para se desvencilhar da marcação. Então, se o Santos souber, se o Kleber Xavier souber utilizar ele
sobretudo num jogo ofensivo, potencializar isso no jogo dele, acho que ele vai ajudar demais. Aqui, ó, já deixou o lateral na saudade e já entra batendo, criando uma grande chance pro Palmeiras, que a zaga do São Paulo corta. Vamos ver mais pra frente aqui. Aqui já no Campeonato Paulista, a gente vê o Palmeiras atacando sempre, olha lá, ó, com liberdade, já na parte ofensiva, cabeça erguida. Ele tem muito esse jogo de trazer pra dentro também, pra construir, pra aproximar um volante, um meia pra fazer uma jogada. Aqui ele tenta o cruzamento direto e o Rony acaba fazendo o gol. Tem um cruzamento muito bom também. O Mike cruza muito bem, melhor do que o Marcos Rocha, inclusive. Apoia melhor que o Marcos Rocha. Aqui também, sempre na parte ofensiva. Ó. Sempre na parte cabeça erguida, chega muito bem à linha de fundo, cruzou bem. O jogador do Palmeiras ali, se não me engano, o Aníbal errou e fez o gol depois. Piquerez fez o gol depois. Tem muito recurso ofensivo, Mike. Não é, repito, um lateral, um exímio marcador, um exímio defensor. É muito bom no apoio, sempre aparecendo muito bem. Ó. Jogo apoiado, tocou, saiu para receber, linha de fundo, fez o cruzamento. Acho que é bem melhor do que o Igor Vinícius, não tem nem comparação. Mesmo com questões físicas a pesar no jogo do Mike. Aqui no jogo contra o Botafogo na Copa do Brasil do ano passado, o Estevão recebe, já toca pra ele, ó, jogo apoiado, ó, 1-2, tocou, saiu. Essa jogada do Palmeiras fazia muito quando tinha o Hendrick ainda no time, quando tinha o Estevão. Apoiava muito o Mike ali nesse terço final, como dizem os analistas táticos, né? Chegava muito bem a linha de fundo pra fazer essa tabela. Esse jogo assim, ó, aqui mais uma vez, participando também. Jogo contra o Atlético Paranaense, o Palmeiras inclusive perde. Aqui um passe de um jogador que vai estar com ele no Santos aí, ó. Zé Rafael roubando dentro da área, rouba a bola do marcador do Juventude, o Mike correndo para finalizar e fazer o gol do Palmeiras ali nesse 3-1 contra o Juventude. Eu fui nesse jogo. Então o jogo do Mike é isso, gente. É um jogo de um lateral barra ponta que nos últimos anos jogou mais como um ponta direita. Muito bom no apoio, muito bom na construção, muito bom na tabela, no jogo de aproximação, no cruzamento. Eu acho que se o Kleber Xavier souber utilizar essa característica do jogo do Mike, o Santos vai ter um lado direito muito forte ofensivamente, encostando com o Neymar, baixando para jogar, com o Roleiser, enfim. Se souber explorar muito bem isso, o Mike é esse lateral mais agudo que ataca muito e que consegue levar vantagem na velocidade, no drible, na força. E também tem muita visão de jogo, como eu falei, no cruzamento. Então, acho que o Santos faz uma boa contratação de um dos últimos bons laterais direitos que nós tivemos no futebol brasileiro. Demorou? Grande abraço, Rodolfão. Grande abraço para os amigos santistas aí. E se gostou do meu comentário, enfim, se gostar de futebol, além da rivalidade, se inscreve lá no meu canal. Será super bem-vindo. Demorou? Tamo junto. Grande abraço e avante palestra.